Bora para mais um resumão do MasterChef Confeitaria 2024. No início do programa, a Ana Paula Padrão fez uma dinâmica com os competidores, perguntando quem eles não gostariam de ver no top 5 e o nome de César foi quase unânime. Acho que o César. O César. O César. O César também. Só discordaram Luísa, que indicou o El, e o próprio César, que escolheu o Digo. Um misto de emoções, já que não é legal saber que tem uma torcida contra si, mas ao mesmo tempo simboliza que os colegas o acham um competidor forte. Porém, algumas das últimas eliminações do programa nos mostraram que isso não é garantia de nada nesse reality. Juliette, que era vista como uma das mais fortes, está fora. Patrick, que liderava ao lado de César em quantidade de pins, também está fora. Resta ver o que esse episódio nos reserva. Entrando no QG, já ficou claro para todo mundo qual seria a prova principal do episódio que definiria o top 5, entremê. Se você não sabe o que é entremê, tem vídeo aqui no canal falando a respeito. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Se você já conhece o doce, deve imaginar a complexidade dessa prova, que envolve diversidade de técnicas e visual impecável. A prova foi individual e foi exigido pelo menos 5 texturas: crocante, biscuit, geleia, cremoso e mousse, além da glaçagem e decoração. Também foi obrigatório o uso do leite condensado da patrocinadora do episódio em alguma das etapas. 3 minutos de mercado, 2 horas e 15 minutos de prova, intervalo de 1 hora e 15 minutos para finalização. Matheus estava ousado e apostou no guanciale, que é bochecha de porco curada e maturada, um primo do bacon, digamos assim. Eu tenho aqui no canal um chocolate quente cremoso com farofa de bacon que é delicioso. Eu vou deixar no card e na descrição para quem quiser provar. O bacon já não é novidade em sobremesas. Pode ser que o guanciale dê bom também. Vamos ver. Achei ousado da parte do Matheus, mas também já estava mais do que na hora dele se mostrar nessa competição. Lozano compartilhou com os jurados sua dúvida sobre a escolha de El de misturar em sua sobremesa cumaru e erva doce. Digo afirmou não estar muito confortável porque o entremê foge totalmente da sua estética mais desconstruída. Para sua sobremesa, ele resolveu usar uma técnica que aprendeu com o próprio Lozano, usando o choux dentro do entremê. Um detalhe fofo é que Digo aproveitou o uso da técnica para também homenagear a esposa, dando o nome de seu doce de Carolina. Como o MasterChef sem perrengue não é MasterChef, o El teve dificuldades na hora de desenformar seu entremê que ainda não estava no ponto. César e Luísa também não conseguiram a textura ideal para desenformar e precisaram voltar suas sobremesas para o congelador. O desafio de todos eles era conseguir consistência suficiente para desenformar, mas ao mesmo tempo garantir que a sobremesa não estivesse congelada na hora da apresentação para os jurados. Val conseguiu desenformar, mas a escolha de usar faca ao invés do maçarico para soltar do aro foi comentada por Lozano e Jacan. Faltando poucos minutos para o final da primeira etapa, apenas Matheus já estava com a glaçagem do entremê pronta. O El, César e Luísa preferiram tentar fazer a glaçagem apenas depois do intervalo. A glaçagem do Digo não parecia perfeita, mas pelo menos ele conseguiu terminar antes do final da primeira etapa. O retorno foi caótico, eram apenas 15 minutos. A glaçagem de César endureceu e ele precisou se virar para fazer dar certo. A mousse também não estava muito dura e como a decoração era um pouco pesada, não deu conta de sustentar. Acho que a energia da galera lá no início mexeu com César nessa prova. A ideia de desenho de cor da glaçagem da Val era boa, mas a textura não estava super incrível. A do El eu achei a mais bonita na hora de derramar, mas depois, quando ele estava fazendo a decoração, achei que não estava tão bonita assim. Depois ele deu um truque com a decoração e eu voltei a gostar. Matheus tirou onda e foi o primeiro a finalizar.
César e Luísa entregaram na sequência, achei o da Luísa bem bonito também. O El veio em seguida, ficando faltando apenas Digo e Val, que quase infartaram os jurados ao quase se chocarem na hora de levar o doce até a bancada. Não curti muito o visual do da Val, mas a do Digo me surpreendeu. Tava assim caminhando para eu não gostar, eu gosto de decorações mais delicadas, mas no final das contas eu achei que tinha bastante a identidade dele. De perto, as que eu achei mais bonitas foram a do Matheus e a do El. O primeiro a passar pela avaliação dos jurados foi Digo. No início da prova, Lozano tinha comentado entre os jurados que um bom entremê não poderia ter partes mais duras e difíceis de cortar entre as camadas do doce. E foi exatamente o que aconteceu quando Fogaça foi cortar o entremê de Digo, mas qual não foi a surpresa ao descobrir que o problema não era a textura do doce, mas a base de metal esquecida pelo chefe na hora de finalizar a sobremesa. Um erro grave na opinião de Lozano, mas ele gostou muito do sabor. Fogaça achou a mousse macia, os sabores equilibrados, mas pontuou o esquecimento do utensílio dentro da sobremesa. O corte eu achei bonito, mas um pouco abaixo do que eu imagino quando eu penso em um entremê, mas essa é a minha reles opinião. Helena achou a apresentação de Matheus bela, o corte também estava muito bonito. Lozano elogiou a aplicação das técnicas, o sabor e afirmou não ter comentários negativos a respeito. O de Val, eu não achei o corte tão bonito, as camadas estavam ali, mas eu acho que faltou um pouquinho. A glaçagem também não estava tão perfeitinha. Lozano pontuou que tinha alguns pontos da sobremesa que estavam congelados. Além disso, sentiu falta do fator uau. Na opinião dele, nada se destacou. Também sentiu falta de crocância. Falou que a glaçagem estava mais espessa do que o ideal e que poderia ter sido mais sucinta nas decorações. Os problemas no decorrer da prova tiraram o brilho de César, que a princípio estava confiante. A sobremesa ficou mole, com isso comprometeu a decoração e a glaçagem, o doce estava bem sofrido. O corte não foi diferente. Jacan gostou muito do sabor, mas achou feio. Lozano achou o sabor confuso e citou os problemas de execução. A aparência do da Luísa não foi a pior, mas tinha alguns defeitos. Parecia um pouco mole durante o corte, mas o interior me surpreendeu positivamente. O único problema foi que a base crocante não aderiu à sobremesa e Fogaça também pontuou problemas de acabamento. Lozano achou sensacional de sabor e afirmou que apesar dos problemas na hora da glaçagem, de longe ele tem um visual bonito. O El foi muito esperto usando a decoração para camuflar pequenas falhas de acabamento, o que resultou em uma sobremesa bem bonita. O corte também estava muito bonito, tinha uma pequena falha na base que não deu para entender se era defeito do doce ou se foi na hora do corte. Helena também revelou que a gelatina estava um pouco congelada, mas que gostou muito do sabor. Lozano elogiou o acabamento, o sabor, mas disse que estava um pouco congelado. Na avaliação dos jurados, o El e Matheus se destacaram na prova, mas foi Matheus que conquistou o PIN, o seu primeiro na competição, garantindo a primeira vaga do top 5 e finalmente mostrando com seu entremê com guanciale toda a loucura que prometeu lá no início do reality. O El também garantiu a sua vaga e a prova de eliminação foi entre César, Luísa, Val e Digo. A prova de eliminação pretendia despertar o artista dentro de cada competidor, com direito a uma performance de Lozano e Helena inspirada no trabalho do premiado chefe americano Granat Chas, reconhecido por suas contribuições à culinária progressiva. A culinária progressiva é uma abordagem contemporânea à gastronomia que se caracteriza por técnicas inovadoras, criatividade e a busca por experiências sensoriais únicas. Muitas vezes ela é associada ao uso de tecnologias modernas, apresentações artísticas e um foco na narrativa por trás de cada prato. É uma evolução da alta gastronomia, onde o chefe não apenas prepara alimentos, mas também conta histórias e provoca reflexões por meio da comida. As exigências eram usar 3 texturas diferentes, criatividade e beleza em 1 hora e 45 minutos de prova.
Digo pensou em fazer algo inspirado no Outubro Rosa e começou pelo planejamento. César pretendia usar os jardins de musgo japoneses como inspiração, mas percebeu que Val estava com a mesma ideia e acabou desistindo. Val tentou usar nitrogênio, mas teve um pouco de dificuldade. Luísa deixou Parma passar um pouco do tempo de forno, mas avaliou que dava para salvar ainda. César queria fazer a representação de um cérebro e os colegas acharam que podia se encaminhar para algo caricato que não ficasse bom. Teve geleia e creme de leite derramado, suco de beterraba espalhado pelo chão. César foi o primeiro a começar a montar sua sobremesa. Val teve problemas com seu preparo que levava capim santo. Teve mais um agravante: a mesa onde as sobremesas deveriam ser servidas tinha uma toalha e ela absorvia alguns elementos mais líquidos. César foi esperto, criando 2 placas de chocolate que inibiram esse efeito. O único problema é que o César nunca sabe a hora de parar e às vezes exagera na quantidade de elementos. Eu esperava um resultado melhor do Digo. Claro que é muito fácil falar isso sentada no sofá, mas é que eu já tenho uma visão dele mais artista, então eu acho que por isso a minha expectativa estava mais alta. Exceto de César, os outros ficaram muito parecidos. Acho que essa estética jogada, embora pareça mais fácil, só fica boa se você tem uma veia artística. Caso contrário, fica mais com cara de fim de festa do que de arte. O da Luísa foi o que eu mais gostei dos 3 que ficaram similares. Não vou dizer que amo o resultado do César, mas eu achei que pelo menos ele tentou fazer algo diferente. Tinha um conceito, logo particularmente eu salvaria os 2 dessa prova de eliminação. Mas tem o fator sabor também. O trabalho de Val agradou em sabor. Jacan achou que os elementos poderiam estar menos bagunçados e não precisariam ocupar a mesa toda. Lozano pareceu concordar com Jacan em alguns pontos. Fogaça e Helena pareceram gostar mais do resultado. Sobre a sobremesa de Digo, Helena afirmou estar difícil de comer. Jacan não gostou da presença do queijo de cabra. Lozano não gostou do visual, mas do sabor sim. Fogaça gostou da estética do de César. Jacan aprovou a ideia das placas de chocolate. Helena gostou do conceito, Lozano pontuou o retrogosto como algo negativo, mas Fogaça e Jacan gostaram do sabor. O de Luísa foi o último a ser avaliado. O visual impressionou os jurados. Jacan e Helena também pontuaram a qualidade do sabor. E esse episódio foi dos Lanterninhas. Depois de Matheus, foi a vez de Luísa merecidamente também ser agraciada com seu primeiro PIN. E, infelizmente, a competição acabou para o Digo. No início da prova eu tinha certeza de que ele faria com o pé nas costas, mas tem toda a questão do tempo, a pressão do reality, então é mais um grande profissional indo embora. E com isso temos o nosso top 5. O que será que vem pela frente? Tá difícil de cravar um vencedor, você não acha? Ou arrisca um palpite? Se gostou, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!